sabe quem é Julie Adams ou quem é Maureen? Talvez seja esse um dos motivos pelo qual uma parcela de pessoas não se interessa tanto pelos jogos do Xbox. Salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Rani aqui, é nóis! Pessoal, nesse vídeo aqui eu trago uma reflexão de algo que parece bem óbvio, mas que a maioria das pessoas talvez não percebam, ou até mesmo o pessoal do Xbox lá também não perceba. As pessoas não se interessam tanto pelos jogos do Xbox porque eles são ruins ou porque eles não têm um apelo ou uma conexão com o jogador. Pra gente poder entender o raciocínio desse vídeo, a gente vai ter que fazer um exercício de cabeça. Não vale entrar na internet pra pesquisar nada, se bem que você já tá na internet vendo esse vídeo. Também não vale você procurar as informações na sua biblioteca de jogos, tem que puxar tudo aqui de cabeça. Então vamos lá. Se eu falar o nome Super Mario, qual empresa vem na sua cabeça? Tá bom, essa aí é muito fácil. E se eu falar Crash Bandicoot, qual videogame vem na sua mente? E se eu falar Dra. Hausen, qual videogame você associa? Tá, isso daí você teve que pensar um pouquinho mais, ou talvez você tenha lembrado do videogame porque você viu uma certa série no Paramount Plus. Eu acho que a maioria das pessoas nem lembrou do jogo. Pois é, esse exercício aí fica sempre mais difícil quando a gente tá falando de jogos do Xbox. Agora vamos para outros exemplos um pouquinho mais difíceis. Se eu falo Link, qual game você lembra? Ou então se eu falo Tails, qual game você lembra? Se eu falo Joel, de qual jogo eu tô falando? Agora é exemplo do início do vídeo, se eu falo Julie Adams, você lembra de que jogo eu tô falando? Ou você então lembrou quem é Maureen? Então, difícil, né? Você pode ter acertado facilmente o Link que te lembrou do The Legend of Zelda da Nintendo. Ou Tails, que te lembrou imediatamente do Sonic e talvez tenha feito você lembrar do Mega Drive. Joel pode até ter sido difícil e você pode até ter confundido com outro personagem. Mas se você tinha um PlayStation a partir do PlayStation 3, você fatalmente lembrou de The Last of Us. Mas quando eu falei Julie Adams, você não lembrou de Record, game exclusivo do Xbox de 2016. E Maureen, que dificilmente você lembrou, que é de Sea of Thieves. E esse pode ser um dos problemas pelo qual a galera não tem apelo às franquias dos jogos do Xbox. Isso porque todo videogame tem um protagonista, tem um personagem principal. E é por causa dele que você se conecta e joga um jogo. Pode ser o seu personagem, pode ser o vilão daquele jogo, mas todo game precisa de um ícone pelo qual você se identifique. Jogos grandiosos têm personagens memoráveis, e a Sony e a Nintendo sabem muito bem como fazer isso. Isso acontece desde os livros, desde o cinema. Personagens são importantes numa história. O personagem de um game, ele conecta o jogador ao jogo e cria nele um interesse pela história daquele jogo. Sem um personagem carismático, você não se conecta com o jogo a ponto de você querer esperar por uma sequência daquele jogo. É por isso que quando God of War Ragnarok foi anunciado e atrasado, o pessoal não reclamou tanto. E quando ele recebeu a data de lançamento dele, a galera já considerou o jogo como o GOTY de 2022, sem ao menos o jogo ter saído e a galera nem ter jogado. E por que que isso acontece? Porque o jogador espera ansioso pela continuação da história de Kratos. Quem ele vai socar, como que ele vai socar, como que ele vai se ferrar, e você como jogador vai vivenciar isso tudo. É por isso que você ficou com sangue nos olhos quando o Joel do The Last of Us foi brutalmente assassinado e fez você jogar o jogo com raiva até o final. Se eu falar que a Rockstar ia fazer um jogo só do Trevor de GTA V, você não ia querer comprar esse jogo? Os jogos do Xbox, desde o final da era do Xbox 360, não tem jogos com personagens memoráveis assim. Não que não existam personagens, mas não a ponto de você se conectar a esse personagem e querer tanto uma sequência daquele game. E os últimos jogos do Xbox negligenciam muito isso. Na era do Xbox 360, a gente tinha jogos com personagens cativantes, como Gears of War e Halo, que faziam você almejar muito a sequência de um jogo. Master Chief é um exemplo clássico disso. A história de Halo é muito boa e você joga os jogos pela história de Halo. Halo é um jogo de tiro normalzinho, você joga mais é por causa da história mesmo. Mas na era do Xbox One pra cá, o Xbox não trabalhou muito os personagens das suas franquias. Os jogos saíam, poderiam até ser novos, mas eles não tinham personagens que te linkavam àquele jogo, te faziam esperar a sequência daquele jogo. E o time do Xbox parece que não se esforçava muito pra criar personagens assim. E o mais zoado é que isso aconteceu no final da era do Xbox 360. Eu vou dar um exemplo aqui, Alan Wake.
que foi um personagem que teve um jogo com uma história tão interessante que o pessoal quase pediu de joelhos por uma sequência, porque a galera queria saber a continuidade da história e se linkou tanto a mente daquele personagem que o pessoal, meu Deus, eu quero uma sequência, eu quero Alan Wake 2. Aí, negligencialmente, houve uma sequência através de um spin-off que não tem nada a ver com a história direta de Alan Wake 1. E esse personagem ficou nas mãos da Microsoft até mais ou menos final de 2019, quando a Microsoft cedeu aí os direitos para a Remedy. E aí a Remedy imediatamente anunciou a sequência de Alan Wake 2, fazendo todo mundo finalmente agradecer que o jogo vai sair. A Microsoft perdeu aí a oportunidade de tornar Alan Wake um ícone das franquias dos jogos Xbox. Agora esse aqui é um exemplo de jogo que nasceu no Xbox One, Rise Son of Rome. A gente espera até hoje uma sequência da história de Marius Titus. Você não lembrava que o nome dele era Marius Titus, né? Pois é. Apesar de ser um jogo aí com combate repetitivo, ele tem uma história e um personagem que não foi muito bem aproveitado, que poderia ser aproveitado numa sequência. É unânime que os jogadores de Xbox almejam uma sequência de Rise, Son of Rome. Mas a gente não tem a sequência desse jogo. O personagem basicamente está numa gaveta junto com ele. Você quer outro personagem que está na gaveta? Conker. Continuação de Quantum Break? Que nada. Enquanto outras empresas criam jogos novos com personagens cativantes e que criam uma conexão ali com o jogador, o time do Xbox ainda não liga muito pra isso. Os personagens novos não cativam tanto e logo você não espera uma sequência daquele jogo. Lembrando que esse exercício todo está sendo feito de cabeça, eu posso sim estar esquecendo de um jogo ou outro, mas a ideia é exatamente essa. Eu quero saber o que está na mente da gente que é associado ao Xbox e aos personagens. Se eu puxar de cabeça aqui, eu só vou lembrar de Gears e Halo. Eu posso até lembrar de Ori, mas Ori é meio que um caso único. Mas faz isso com a Nintendo, o tanto de jogo que vai vir na sua cabeça. Ou faz com o PlayStation. Com certeza vão vir bem mais jogos à sua mente do que as franquias do Xbox. Isso se reflete, por exemplo, na sua incerteza se Hellblade 2 vai ser tão bom assim. A gente tá esperando o game meio com o pé atrás porque agora quem tá tomando conta dele é a Microsoft. Como a Microsoft vem negligenciando os personagens das franquias, a gente fica meio incerto se o jogo vai ter o devido tratamento pro personagem, a cena do jogo, né? Ser um personagem memorável que vai cativar e vai tornar o jogo grandioso. Porque na mão da Microsoft a gente não sabe se a cena de Hellblade vai ser cativante, mas a gente meio que pensa que se o jogo ainda fosse exclusivo do PlayStation, a gente teria certeza que o jogo seria incrível. Porque a Sony sabe muito bem como tratar os personagens dos jogos das franquias dela. Sim, se você não sabe, Hellblade era exclusivo do Play 4 e a Microsoft foi lá e comprou a Ninja Theory. E aí que tá, em vez da Microsoft criar novos personagens e torná-los cativantes, ela prefere comprar as empresas que criou personagens assim desse tipo. Ou então ela apela por outros personagens icônicos para poder remediar essa situação. É tipo como foi feito em Sea of Thieves, os caras colocaram o Jack Sparrow no modo história do jogo. Porque os personagens do Sea of Thieves são totalmente descartáveis. É por isso que você acha a cena do Hellblade mó da hora, mas não no Xbox. E que Banjo era muito melhor quando tava na mão da Nintendo. Pois é. O Phil Spencer finalmente parece que percebeu isso, e na última conferência do Xbox ele falou que o Xbox ia focar mais em jogos single player e que tivesse um senso de comunidade em volta desses jogos. Coisa que a Nintendo e a Sony fazem desde que começaram nessa história de videogame. E que o Xbox tinha começado e feito muito bem, e que no final da era do Xbox 360 foi negligenciando até hoje. Mas e você, também tem essa percepção que no caso do Xbox os personagens das franquias não são tão cativantes assim como nas outras empresas? Tem algum jogo do Xbox com personagens criados no universo do Xbox que você tá esperando aí por uma sequência? Deixa aí nos comentários o nome desse personagem. Você acha que o Phil Spencer vai conseguir criar franquias novas que cativem o jogador a ponto dele criar esse vínculo que tá faltando aí no universo do Xbox e que nas outras empresas eles fazem tão bem? Deixa aí nos comentários. Bom, então é isso, galera. Rani aqui, até o próximo vídeo. Fui!